A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão ouvindo esse áudio. Eu compartilho uma porção da rica palavra de Deus num momento tão importante que estamos vivendo nesses dias, que é a Páscoa. E esta palavra ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 5 e 6, que diz assim: O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. O título da nossa reflexão é Boa Notícia. Como eu disse no início, estamos vivendo um período muito importante que nós refletimos bastante, que é a Páscoa. Já começa essa reflexão trazendo uma exortação aos nossos corações. É algo importante, é um sinal de alerta. Nós não podemos ficar presos a datas, ficar presos a eventos históricos, se não praticarmos aquilo que precisamos praticar. Nesse caso mais específico da Páscoa, é uma data importantíssima, assim como também comemoramos o Natal, que foi o nascimento de Jesus. A Páscoa, todo o sacrifício de Cristo na cruz por nós e a sua ressurreição. São datas importantes. Mas o que significa realmente Páscoa para mim? O que significa realmente Páscoa para você? A Páscoa não pode estar restrita a alguns dias do ano. A Páscoa é algo que nós temos que reverenciar, que nós temos que relembrar, que nós temos que nos alegrar, temos sim, em alguns momentos, nos constranger diante de tamanho amor dispensado naquela cruz por nós. Então isso não pode estar restrito a um evento religioso que se resume a alguns dias e depois volta ao que era antes. O Senhor Jesus, quando veio a este mundo, veio com um objetivo, veio com uma missão. Missão de resgatar todos nós do pecado, da morte eterna para a vida eterna. E isso tem que ser relembrado todos os dias das nossas vidas. Quando acordarmos, temos que lembrar: Jesus Cristo se entregou por mim e ressuscitou por mim. Jesus Cristo intercede por mim e tudo que Ele fez foi por amor à minha vida. A partir deste momento, nós passamos a ter uma real noção e vamos viver a Páscoa não somente em alguns dias do ano, mas em todos os dias. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e aquilo que nos dá esperança se chama Jesus Cristo. Não há outro, não há líderes, não há autoridades, não há chefes, não há ninguém que possa nos dar a esperança e a certeza da vitória a não ser Jesus. Estamos vivendo esse período. Vamos aproveitar que já existe no nosso calendário esta data para reforçar, para refletirmos de maneira mais profunda e entendermos que Jesus Cristo se entregou por nós naquela cruz para nos salvar. Mas teve um início. O início está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o start, esse foi o pontapé inicial, que Deus, amando ao ser humano de tal maneira, Ele deu o que Ele tinha de melhor, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo, Ele foi enviado para cumprir uma missão. Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo cresceu não só em estatura, mas cresceu em sabedoria e graça. Isso só foi possível porque ele buscou a presença do Pai. Jesus Cristo, lembra você, era 100% homem, 100% Deus. Ele buscava a Deus. Jesus Cristo cresceu desta maneira em estatura, em sabedoria e graça. Jesus Cristo, ele fez milagre. Jesus Cristo, ele ensinou sobre o verdadeiro caminho que era Ele próprio. Jesus Cristo curou. Jesus Cristo ficou triste. Jesus Cristo transformou vidas. Jesus Cristo trouxe esperança. Jesus Cristo libertou os oprimidos. Jesus Cristo trouxe alegria. Jesus Cristo
foi traído, Jesus Cristo foi humilhado. Jesus Cristo sofreu o Getsemane, no Getsemane. Ele passou pelo Getsemane. Ele foi oprimido naquele momento, angustiado. E Jesus Cristo foi assassinado, foi morto, foi levado àquela cruz. Vejam que todo este processo que Jesus Cristo passou, e eu citei aqui de maneira bem resumida, o itinerário de Jesus Cristo, tudo isso foi com um único objetivo: vencer a morte. Jesus Cristo passou por isso porque era necessário, era a missão que Deus tinha dado para ele, para que nós que estávamos antes distantes do Pai, pudéssemos ter acesso ao coração do Pai por meio da ponte que nos liga ao sacrifício vivo, o Cordeiro Santo, que foi sacrificado para que nós pudéssemos reatar a nossa ligação com o Pai. Jesus Cristo é esta ponte. E ele veio para este mundo com esta missão de nos resgatar, de nos aproximar do Pai. Então esse itinerário todo que eu tracei aqui de forma resumida, até do seu nascimento, do seu envio, nascimento até o seu assassinato, a sua morte na cruz, foi por um objetivo: vencer aquilo que o ser humano mais teme. Aquilo que o ser humano não nasceu para isso, que é a morte. O pecado fez com que a morte surgisse na vida do ser humano. No início, Adão e Eva não foram projetados, não foram planejados, não foram criados para morrer, mas sim para viver eternamente. O pecado veio por meio da desobediência e a partir deste momento eles passaram a entender o que era o certo, o errado, passaram a verificar que um dia iriam morrer e a morte foi instalada na vida do ser humano. E até então todos sempre temeram a morte. Mas Jesus Cristo foi enviado justamente para isso, para vencer a morte, para ressuscitar, para mostrar que ele, o sacrifício dele, foi para vencer aquilo que todo mundo mais teme. E Páscoa, caro ouvinte, é justamente isso. É passagem da morte para a vida. Jesus Cristo veio justamente para vencer a morte e nos dar a vida. Mas vida nesta terra também, um principal que ele veio fazer foi nos mostrar que por meio do seu amor, por meio de tudo que ele fez por nós, ele venceu a morte para que nós pudéssemos um dia estar com ele na eternidade. Eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, muitas pessoas acham que isso é uma falácia, que isso é uma lenda, mas eu digo para você, à luz da palavra de Deus, Jesus Cristo veio. Disse que viria, veio. Jesus Cristo disse que morreria, morreu. Jesus Cristo disse que ressuscitaria, ressuscitou. Jesus Cristo disse que voltaria para buscar a sua igreja e ele vai voltar. Essa passagem, a vinda de Jesus Cristo por tudo que ele fez por nós, é ou não é uma boa notícia? É porque essa boa notícia não está reservada somente para a eternidade. Essa é a maior de todas. Mas eu quero dizer para você que a boa notícia, que é Jesus Cristo, que fez a passagem da morte para a vida, para que nós pudéssemos também viver eternamente com Ele, acreditando no seu sacrifício, nos prostrando diante dEle, reconhecendo que Ele é Deus, Senhor, que Ele fez tudo por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida eterna, nós temos que celebrar a Páscoa, celebrar a vida eterna, porque Ele nos garantiu. Assim como Ele venceu a morte, Ele disse que nós também venceríamos. Nós também, aqueles que estão em Cristo, vão vencer a morte e vão viver eternamente com Ele. Mas e a boa notícia para a terra? Para o momento que nós estamos vivendo nesta terra? Temos sim. Jesus Cristo é o responsável por transformar desolação em esperança. Jesus Cristo é o responsável por transformar tristeza em alegria. Jesus Cristo é o responsável por transformar ódio em amor, guerra em paz, doença em saúde, tribulação em harmonia, ignorância em sabedoria. Jesus Cristo está disponível hoje para que você venha fazer a passar por este mar vermelho que está diante de você. Essa incerteza Ele vai transformar em certeza, a incredulidade Ele transforma em fé.
Jesus Cristo está disponível para mim e para você hoje. A boa notícia é: Jesus Cristo está disponível para nós. Jesus Cristo não está preso numa cruz. Jesus Cristo não é uma imagem de escultura. Jesus Cristo está diante de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Jesus Cristo tem projeto para a sua vida. Jesus Cristo tem projeto para a minha vida. Esse sacrifício que ele fez lá naquela cruz não foi à toa. Ele disse que nos daria vida e vida em abundância. Ele nos daria uma vida próspera. Uma vida próspera não significa uma vida cheia de dinheiro, cheia de patrimônio, não. A vida próspera é você viver muito bem com aquilo que você ganha, com aquilo que você tem. Deus vai fazer você prosperar, vencer. Jesus Cristo está disponível para isso. E Jesus Cristo também veio para nos ensinar, para nos confrontar. Jesus Cristo é amor? Sim, ele é amor, mas ele como aquele que veio, se sacrificou por nós, ele também nos exorta, ele também mostra que tem caminhos que precisam ser corrigidos. E para que nós possamos estar diante dele, nós temos que buscar o arrependimento. Aquilo que nos faz pecar, temos que deixar de lado, porque cada vez que pecamos, nós entristecemos o coração do Senhor Jesus. Nós entristecemos o coração do Pai. Cada vez que nós pecamos, cada vez que nós fazemos algo que nós temos certeza que aquilo é errado, nós também estamos contribuindo para a crucificação de Jesus. Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo quer que cada um se arrependa, mas que entenda que Ele é a boa notícia. Se hoje você está passando por algo difícil na sua vida, eu tenho uma boa notícia. Jesus Cristo está disponível para você. Na medida em que você busca a face dele, na medida em que você se curva diante dele e diga: Senhor, eu sou pequeno demais, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, eu quero estar andando contigo, eu preciso vencer aquilo que me angustia, a falta de esperança que eu tenho, eu preciso vencer esses obstáculos que estão dentro de mim e diante de mim. Essa é a boa notícia, caro ouvinte, e isso só é possível porque ele um dia se entregou por mim e por você. Ele um dia passou por traição, passou por humilhação. Ele foi prensado no Getsêmani. Ele sofreu, porque ele sabia que o que viria depois, mesmo sabendo que aquela era a sua missão, era algo muito dolorido. E ele passou. Por quê? Porque ele me ama, porque ele te ama. Porque ele fez isso não só pelos seus discípulos, ele se sacrificou por todos nós, até por aqueles que estavam ali crucificando. Nem à toa que ao final ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha, Jesus Cristo pediu ao Pai que perdoasse aqueles homens que haviam crucificado. Que amor é esse? Esse é o amor de Jesus. E esse não é um amor de contos de fada. Isso não é uma fábula. Isso não é uma lenda. Jesus Cristo é uma realidade. É uma realidade na minha vida e na sua vida. Basta nós entendermos que a intimidade com Ele é algo muito importante. Nós temos que entender que Ele está vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Existe uma canção muito linda que fala sobre isso, um louvor que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, caro ouvinte, porque Jesus Cristo vive, você pode crer que a sua família vai ser restaurada, se porventura esteja vivendo momentos difíceis de separação, de lutas internas, sua família vai ser restaurada, porque Ele vive, você pode crer neste amanhã. Porque Ele vive, você pode ser curado dessa enfermidade. Porque Ele vive, você pode vencer e passar neste concurso que você tanto anseia. Porque Ele vive, você pode acreditar que aquele parente, aquele conhecido, aquele amigo que está imerso, está envolvido com as drogas, ele vai sair. Porque Ele vive, você pode sim crer no amanhã, crer na vida eterna, crer na sua vitória, crer que os seus projetos serão concretizados. Isso é possível porque Ele vive. E para Ele estar vivo, Ele passou por um processo. E aí nós estamos comemorando a Páscoa, justamente a passagem da morte para a vida, da tristeza
para a alegria. Caro ouvinte, que você possa abrir o seu coração e que o Espírito Santo continue falando com você em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo, então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está.
vivo está. Vivo está em nós. Ele reina. Ele vive. Ele vive. Sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre Para sempre vive. nós. Deus eterno, Deus único, incomparável. Ele vive, ele vive. Ele venceu a morte, morreu, mas venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E diz a palavra de Deus que hoje Ele está à destra do Pai, advogando a minha causa, advogando a sua causa. Você também pode ter a certeza que queima no coração de cada um destes que adorou a Deus agora com essa canção. Não é religião, é relacionamento. Ele faz toda a diferença e Ele deseja que você tenha essa vida em abundância pulsando dentro de você, que te traz esperança, que te traz certeza. Se você está sentindo algo diferente agora, é porque talvez você está ouvindo Ele bater na porta do teu coração. Abre a porta e deixa Ele entrar. Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Repita após mim: Senhor Jesus, me apresento diante de Ti nessa hora. Eu quero essa vida pulsando dentro de mim. Por isso eu te peço, perdoa-me pelos pecados que eu tenho feito. Perdoa-me por ter desviado dos caminhos da verdade. Entra em meu coração. Seja meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo. Te dou a minha vida, te dou meu coração. Obrigado, Jesus, por tua vida em mim. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você agora viva em abundância essa vida que só tem quem possui um relacionamento com Jesus Cristo. Ele vive.